Olá galera, bem-vindos a mais um de aula, aprendiz de álgebra vetorial e geometria analítica. Aqui a gente vai estar fazendo um exercíciozinho, onde a gente vai ter que achar alguns elementos da elipse, tá certo? Então, ó, dada a elipse de equação, isso aqui, certo? Pode encarar como equação geral, né? Determine a equação reduzida, item A. Letra B, a medida dos semi-eixos. Letra C, os focos. Letra D, a excentricidade. E letra E, o esboço do gráfico. Quer dizer, o esboço do gráfico meio que a gente vai ganhar ao longo desse processo aqui. Porque eu aconselho você a fazer o seguinte: cada coisa que você for achando aqui, você vai desenhando. Certo? Na letra Z, você só pega o desenho e transfere ele para ela, para a letra E, no caso, né? Então, ó, você vai achar os semi-eixos, vai achar o foco, né? Basicamente, você já tem o gráfico, né? Então, temos aqui. Então, o que pede aqui no item A? Normalmente é o ponto de partida de qualquer exercício. Achar a equação reduzida. Certo? Então, você tem aqui, ó, 9x² mais 25y² igual a 225. O que você vai fazer aqui? Você vai transformar esse cara aqui em 1. Como é que você pode fazer isso? Dividindo todos os termos por 225. Então, eu vou ter 9x² sobre 225 mais 25y² sobre 225 igual a 225 sobre 225. Então perceba que é como se eu tivesse uma balança aqui. Então ela está equilibrada ainda. Eu peguei aqui esse prato aqui, dividi ele em 225 partes, peguei uma só, que dividi em 225 partes. Então está tudo equilibrado. Aí agora vamos dividir aqui, ó. 225 dividido por 9 dá quanto? Vamos lá. 9 vezes 2, 18. 22 menos 8, 4. Desce o 5. 9 vezes 5, 45, 0. Então, nesse caso aqui, vai ficar x², eu posso simplificar, ou seja, o resto do zero é simplificável, sobre 25. E esse aqui a gente ganha de graça, porque se eu dividir esse por esse, deu esse, o resto é zero. E se eu dividir, então, esse aqui por esse, vai ter que dar esse. Então, mais y² sobre 9 igual a 1. Aqui já é equação reduzida, mas eu aconselho você a olhá-la desta forma aqui, ó. Você tiver a raiz quadrada no número de baixo. Se tiver raiz quadrada, beleza. Se não, você bota a raiz e eleva ao quadrado. Por exemplo, embaixo deu 7. Isso aqui é a mesma coisa de raiz de 7 ao quadrado. Para você explicitar bem quem são esses valores aqui, certo? Lembrar da fórmula. Então, aqui vai dar y² sobre 3² igual a 1. Tá certo? Então pronto, isso aqui, os dois aqui são equações reduzidas. Eu gosto mais dessa porque já está explícito alguns elementos que eu até pedi na questão, que eu vou precisar para o gráfico. No item B, eu quero a medida dos semi-eixos. Então minha elipse, ela fica nesse carinha aqui, ó. Eu vou evitar fazer o contorno aqui, mas aqui é o B1, aqui é o B2, aqui é o A2, aqui é o A1, aqui é o F1. Mas já que a gente vai ter que fazer o desenho no final, deixa para o final. Então, ó, esse cara aqui, e aqui está o eixo Y, né? O eixo Y, e aqui o eixo X. Certo? Nossa origem, nosso centro, que é o valor 0, né? Então, o que ele pede? Ele quer a medida do semi-eixo. O que é o semi-eixo? Eu tenho dois semi-eixos aqui. Por exemplo, o semi-eixo CA2, por exemplo, isso aqui é chamado de semi-eixo maior. Ele é metade do eixo maior. Na verdade, o comprimento dele, CA2, se você olhar em termos de vetor, ele vai ser metade de A1 a 2. 1 sobre 2 de A1, né, a 2, do módulo desse cara aqui. Mas quem é esse tamanho aqui, ó? A gente achou ele aqui, ó. É o maior dos tamanhos aqui, ó. Essa elipse é uma elipse que ela está com eixo X, com eixo maior, né? Sobre o eixo X, a origem dela é 0, 0, então ela está com o eixo maior sobre o eixo X, e ele mede 5 unidades, 2 vezes 5, 10 unidades. Então esse comprimento todo aqui é 10. Então aqui é 1 sobre 2 vezes 10, que é 5. O semi-eixo menor, eu posso pensar ele como CB2. Eu não defini isso na aula lá, estou definindo aqui no exercício. Esse aqui também é metade de quem? De B1, né? Do módulo de B1, B2, que é 1 sobre 2 vezes. A gente achou ele aqui? Também.
É 3 só um pedacinho. Esse pedacinho aqui é 3, ó. Então, os dois, na verdade, é 6. Meio de 6 vai dar 3. Quer dizer, a gente já achou os semi-eixos aqui. Eu só quis fazer só para a gente entender a linguagem em cima do desenho. Tá certo? Agora, o letra C, ele pede os focos. Aí o foco eu preciso do C. Mas eu vou usar a relação aqui. Que A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Daqui eu tive que C ao quadrado aqui. A ao quadrado menos B ao quadrado, ou seja, C ao quadrado igual. Quem é o A? 5 ao quadrado menos 3 ao quadrado. Ou seja, C ao quadrado vai dar o quê? 25 menos 9. C ao quadrado igual a 16, implica que C igual a mais ou menos raiz de 16, implica que C igual a mais ou menos 4. Como eu estou na origem, eu não preciso me preocupar. Esses pontinhos aqui, ó, vai ser o menos 4. E aqui o mais 4. Então, os meus focos aqui, ó, F1, eu costumo colocar o primeiro, né? Ele vai ser menos 4, 0. E F2 vai ser 4, 0. Tá certo? E aí a gente vem para a letra D. A excentricidade. A gente quer saber o quão achatada minha elipse é. Lembrando, a excentricidade, a fórmula é essa aqui, C sobre A. Só para lembrar, se C for 0, tem uma circunferência, ela não é achatada, eu peguei uma circunferência e mantive ela. E se eu tiver uma coisa perto de 1, ela vai ser mais achatada. Certo? Quanto mais perto de 1 for esse número, quer dizer, quanto mais perto C for de A, ó, é que eu estou esticando isso aqui demais, esticando. O que acontece? Ó? Esse tamanho aqui em relação a esse vai ser muito grande. Então, esse C aqui, quando eu dividir ele por A, vai dar aproximadamente o mesmo valor. Então, vai dar aproximar de 1, certo? Então, a excentricidade é C sobre A, que é 4 sobre quem? 5. Certo? 0,8, se você preferir. Tá certo? E aí vem a letra E, que é o esboço do gráfico, que meio que já está ali no quadro, né? Então, o esboço do gráfico. Eu vou aproveitar aqui o item B, né? Então, B agora é, né? Já que eu estou no quadro, vamos fazer isso, né? Claro que você teria que, como faltou aqui espaço, né? Aí vamos aproveitar. Então, aqui seria menos 4, aqui seria 4, aqui seria 5, menos 5. Esse ponto aqui seria o ponto 3, aqui seria o ponto menos 3. E aí você ligaria essa coisa aqui. Certo? Aqui está aqui nossa elipse. Certo? Só que você desenha ela aqui embaixo para ficar bonitinho se você tiver copinha. Tá certo? Mas assim, como eu falei, o item, o E, ele é meio que uma consequência dessas coisas. Tá certo? De todos esses itens anteriores. Então, cada coisa que você vai calculando, você vai vendo que você vai utilizar isso no gráfico. Por isso que eu falo, o gráfico é o exercício mais completo que você tem. Ele responde boa parte das perguntas que vão vir nos problemas. Então, se você tem dúvida de alguma coisa, de algum exercício, tenta desenhar o gráfico e ver ali dentro dele a resposta. Talvez esteja fácil, né? Então é isso aí. Espero que tenha entendido, espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.